Olá pessoal, tudo bem? Então hoje na nossa videoaula nós vamos dar aí uma sequência ao item seminário, né, que nós já estamos trabalhando já aí alguns dias. Então nós já trabalhamos a questão de como eu adquiro a informação para estar colocando no meu seminário, já trabalhamos como eu devo produzir o meu material de apoio, né, que são os slides, então o tamanho de letra, cor, imagens, elementos de formatação, de apresentação, então nós já vimos tudo isso. Hoje nós vamos focar na defesa de um seminário, tá bom? Então nós vamos começar aí tratando do domínio do tema. O que significa isso? Tá? Quando eu for apresentar, eu tenho que dominar aquilo que eu estou apresentando, tá certo? Então, para isso, precisa-se o que num seminário? Eu preciso pesquisar, eu preciso depois que eu fiz a pesquisa, eu preciso interiorizar aquilo que eu li, aquilo que eu pesquisei, tá? Então eu pesquisei, eu li, eu tenho que formar o meu conhecimento em cima do tema que eu vou falar. Quando eu crio o meu conhecimento em cima daquele tema que eu vou falar, é o que eu chamo de domínio do tema, é o domínio do conhecimento. Isso significa o quê? Que na hora que eu vou começar a minha apresentação, aqueles tópicos, aqueles itens que eu fui colocando nos meus slides, eles só vão me fazer o quê? Ir buscando na minha mente os itens que eu preciso falar. Por quê? Porque todo aquele conhecimento já está em mim, eu já adquiri aquele conhecimento. Então, aqueles elementos que eu coloco na apresentação só vão me servir realmente para lembrar. Agora eu preciso falar isso, agora eu preciso falar aquilo, beleza? Com isso, vai acontecer o quê? No meu seminário, eu vou ter uma fala fluente. Por que eu vou ter uma fala fluente? Porque aquilo que eu estou falando eu já conheço, eu já domino, tá bom? Porque o que acontece muitas vezes? A leitura durante um seminário. Quando eu pego e começo a ler, significa o quê? Que eu não aprendi aquilo que eu estou falando, tá? Outras vezes, durante a apresentação de um seminário, parece que a pessoa decorou. Se ela decorou, ela não aprendeu. E o objetivo do seminário não é decorar. O objetivo do seminário é o quê? É aprender, tá certo? Outra coisa importante, durante a apresentação aí do seminário, a defesa do seminário. Os pontos que você vai estar apresentando, eles precisam ter uma sequência lógica. O que é uma sequência lógica? Eu não posso começar falando de um fato, né? Defendendo uma coisa, aí eu pulo uma parte muito importante e vou lá para o final. Aí na hora que eu estou terminando, eu lembro que eu pulei, aí eu volto. Então, o que vai acontecer? As pessoas que estão assistindo, que estão participando desse seminário, elas não vão entender. Então, a apresentação ela precisa ter uma sequência lógica. Quer dizer, o tema que eu estou tratando, ele tem que ir o quê? Desenvolvendo-se aos poucos. Então, ele precisa ter uma sequência. É um acontecimento, eu estou falando sobre, por exemplo, uma revolução, eu estou falando sobre uma guerra, então eu tenho que ir fazendo o quê? Eu tenho que ir acompanhando o desenvolvimento, conforme os fatos foram acontecendo, eu vou, né, apresentando eles no seminário. Eu não posso misturar as coisas, porque depois não existe uma lógica nesse seminário. As pessoas não vão conseguir entender aquilo que você está apresentando. Beleza? Depois, outro ponto importante, eu coloquei aqui para vocês, ó, priorização dos aspectos essenciais nos 5 minutos iniciais. Então, assim, no início eu já tenho que priorizar o que é essencial. O que eu quero que fique marcado na minha apresentação, que elementos do tema que eu estou trabalhando, tá? Que eu quero que fique destacados, tá certo? Depois eu coloquei lá preparo do encadeamento para o próximo tópico. Se o meu trabalho ele tem vários tópicos, eu não posso simplesmente terminar um tópico, parou. Não, eu tenho que apresentar o meu tópico e durante a minha apresentação eu vou caminhando para dar abertura para o próximo tópico, mesmo que não seja eu que vou apresentar, que seja um colega, mas eu dou eu faço uma ligação entre aquilo que eu apresentei
com o que o meu colega vai apresentar. É necessário que tenha uma ligação. Muitas vezes parece que é um trabalho em grupo, mas parece que ele foi feito sozinho. Que um fala, o outro fala, não existe uma ligação entre os tópicos que são apresentados. Prevenir situações que desviam a atenção do público. Você está lá, apresentando. De repente, alguém abre a porta, ou então alguém que está na própria sala cai da cadeira, né? Ou toca um celular, que não pode, mas acontece alguns imprevistos, um alarme dispara. Aí a sala inteira começa a rir. Você vai começar a rir também? Não. Você tem que ter um jogo de cintura para quê? Para você reestabelecer a atenção do público para você. Tá certo? Então você tem que ter esse jogo de cintura e fazer esse desvio de atenção. Eles perderam a atenção de você e se desviaram para outro. Aí você tem que fazer o quê? Fazer com que eles desviem a atenção do outro fato e volte a atenção para você, tá? Ponto importante, uso correto do tempo pré-estabelecido. Então, a média de um seminário é de 15 a 20 minutos, tá? Então, respeitar o tempo. Isso é importantíssimo. Quanto tempo eu tenho para apresentação? São 10 minutos. Ok, são 10 minutos que eu tenho. Não, são 20. São 20 minutos que eu tenho. Procurar respeitar esse tempo, tá? Não ir muito abaixo, mas também não ultrapassar. Certo? Depois, o que eu devo evitar numa apresentação? Olha lá, o que a Pro já falou, né? Em outros momentos. Ficar com as mãos nos bolsos. Gente, nada a ver numa apresentação, né? Braços cruzados, rosto inclinado, olhar fixamente para uma pessoa, gestos rápidos e mãos trêmulas, dar as costas à plateia, gírias e situações cômicas, né? Então, tem coisas aí que são graves, né? Aí eu coloquei, até dei um destaque, braços cruzados e dar as costas para a plateia, né? Isso é muito complicado, né? Você perde muitos pontos, né? Outra coisa, olhar fixamente para uma pessoa. Por que você não deve ficar olhando fixamente para uma pessoa? Porque a pessoa vai se sentir constrangida, porque parece que você está olhando só para ela, e isso não é legal. Então, você quer olhar para alguma coisa? Olhe para o horizonte, né? Olhe para todos. Faça o seu olhar circular pela plateia, no modo geral, né? Mas, na verdade, o que vai te dar segurança na hora de uma apresentação? É você dominar o conteúdo. Quando você domina o conteúdo, você tem segurança. Você tendo segurança, você não comete nenhum desses erros aí que foram destacados. Beleza? E depois a postura ideal. Então, como que eu devo me portar durante um seminário? Sorrir, tentar ficar calmo, rosto erguido, olhar para toda a plateia, colocar-se em pé, falar de modo que todos possam ouvir, gesticular, mas gesticular o quê? Com classe, né? Não parecendo que você está no meio do carnaval, né? Pulando carnaval, no frevo e etc. Não. Gesticular com elegância, com classe, né? Deslocar-se lentamente dentro do espaço da apresentação. Então, se na sala de aula você tem aquele espaço que o professor fica, então você pode usar aquele espaço para você se locomover durante a apresentação, tá? E aí eu coloquei usar vestiário correto, usar uma roupa adequada para uma apresentação, tá certo? Evitar gírias e as situações cômicas que já foram faladas lá, né? Porque se você faz uma situação cômica, todo mundo vai rir e vai deixar de prestar atenção naquilo que você realmente está explicando, tá? E aí eu coloquei, né, esboçar semblante que revele confiança e simpatia. Por quê? Se você demonstrar que você está inseguro, que você está com medo, você vai passar isso para a plateia. E a plateia vai usar muitas vezes disso para te deixar mais nervoso ainda, mais nervosa ainda. Então, sempre procurar mostrar o quê? Tranquilidade. Beleza, pessoal? Então, a gente encerra aí as nossas videoaulas falando do seminário, tá? Qualquer dúvida, voltem aí o vídeo, voltem os vídeos anteriores, tá certo? E vamos aí para os nossos próximos assuntos, beleza? Beijos a todos.